Seja bem-vindo ao nosso curso para o Network Mais, o certificado da CompTIA. Obrigado por permanecer com a gente até aqui. Espero que você esteja gostando. Vamos continuar hoje. Estamos agora na aula 5 do módulo 2. Hoje vamos falar sobre camadas, enlace e física do modelo OSI. Tá? Então vamos abordar essas duas camadas do modelo OSI. Tá? Vamos começar. Então vamos falar agora da camada de enlace, né? Camada Data Link. É a camada responsável pela identificação única de cada device da rede. Camada de enlace, né? Ela é responsável pela entrega local de dados entre dispositivos dentro da mesma rede. Nós vamos entender. Uma das funções é a notificação de erros. Camada de enlace, ela tem o trailer, né, que é o rodapé, que ele é responsável pela notificação de erros. Vou tirar aqui. Outra função também da camada de enlace, a topologia física. Ela define a estrutura de como os dispositivos estão conectados. Então é a topologia de rede física, mas também tem a topologia de rede lógica. Existem essas duas topologias. A gente já estudou sobre topologia, mas a topologia lógica, ela às vezes pode ser diferente da topologia física. Ela limita a quantidade de dados enviados através do controle de fluxo. Para quê? Para evitar a sobrecarga. A gente já estudou sobre o Flow Control. O padrão IEEE 802.2.3 e .11 ficou com esse número 80 devido ao ano, pois ocorreu em 1980, e a versão, né, a versão 2, a versão 3 e a versão 11, cada uma delas teve um tópico, né, teve um assunto. Então, por exemplo, a 802.2 foi o Logical Link Control, né, o LLC. Aí 802.3 foi o CSMA, o Ethernet. E o 802.11 o Wireless, basicamente. Mas isso é mais por curiosidade, mas o mais importante é você saber. IEEE é um padrão. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, vamos falar sobre subcamadas da camada de enlace. Então, a camada de enlace, ela é a única camada que ela possui subcamadas. Então, aqui temos a camada de enlace. Ela tem duas camadas, duas subcamadas, que é o Media Access Control, que é o MAC Address, e o Logical Link Control, que é o LLC. O Logical Link Control, ele fica acima, né? O LLC fica em cima, e o MAC, que é o endereço físico, ele fica na parte de baixo. Então vamos falar um pouquinho sobre o MAC Address. Então o MAC Address, ele é o endereço físico. Toda máquina, todo celular, todo dispositivo tem um endereço fixo. Se vocês forem lá no botão do Windows, se você estiver utilizando o Windows, e você digitar cmd, vai abrir o prompt de comando, você pode digitar ipconfig espaço /all e vai ter lá um endereço que eu já vou te mostrar como que é o endereço MAC. Então, o endereço MAC, ele é o que faz o controle ao acesso, né, do meio físico das máquinas, através do endereço MAC address. E ele utiliza o first come, first served, que é quem chega primeiro é atendido primeiro. A subcamada Media Access Control, MAC, ela também faz o encapsulamento que a gente conversou, né? E descarta o cabeçalho. Tanto é a função da subcamada MAC encapsular, como também é descartar o cabeçalho. A gente também vai estudar isso mais no módulo 6, tá bem? Então, como eu falei para vocês, se vocês forem lá no botão do Start, no botão do Windows, e digitar cmd, vai abrir o prompt de comando. E aí você pode digitar ipconfig, com gmudo, espaço, depois /all, né, ALL, e vai dar um resultado mais ou menos como esse. E quando você tiver esse resultado, você pode vir aqui em Physical Address e você vai ver esse endereço. Esse é o endereço físico, toda máquina tem. E ele está em hexadecimal. A gente vai estudar também sobre isso mais para frente. Então, esses primeiros 24 bits, é porque aqui, como está em hexadecimal, tem aqui só 6 caracteres, mas é hexadecimal, são 24.
Então esses primeiros aqui pertencem ao vendor, né, ao fabricante, e esses outros é uma identidade única do seu aparelho. Todo aparelho tem e você consegue ver isso. Vamos falar agora da subcamada Logical Link Control. Então ela tem uma função diferente. No caso dela, dessa subcamada, ela é responsável por identificar os protocolos da camada de rede, se é um IPv4, se é um IPv6 ou um ARP, por exemplo. A camada de rede, ela vai estar aqui acima dela. E quando o pacote vir para ela, né, essa camada aqui, essa subcamada LLC, ela vai ter a função de identificar se é um IPv4, se veio da camada de rede como IPv4, se é um IPv6 ou se é um ARP. E também encapsular. Então, essas são as funções. O LLC Header, ou seja, o cabeçalho, ele vai dizer para a camada de enlace o que fazer com o frame. Então, o host, ele olha o IP no header do frame. Outra função do LLC é o header. O header, ou o cabeçalho, ele é que diz à camada de enlace o que vai fazer com o frame recebido. Recebeu da camada de network, ele vai transformar em frame, né? A camada de enlace ela tem essa função de transformar em frame. E o LLC é que olha o IP no header do frame. Então, vamos lá. Aqui é o frame. Só que dentro desse frame, como que funciona? Né? Falando um pouquinho. Aqui, por exemplo, é os dados, né? Ele vai encapsulando. A gente vai estudar isso mais para frente, eu não quero entrar muito, mas no cabeçalho, um dos campos aqui no cabeçalho vai ser o IP, que é o endereço lógico daquela máquina, e outro vai ser o MAC, certo? E aqui no endereço IP, quem vai ter essa função é o LLC, a função de dizer, né? O que vai fazer? Ele que olha para o IP no frame. O LLC também tem a função de Flow Control, que é o controle de fluxo, a gente já viu, e o Sequence, que é sequenciar na ordem correta. Agora falando um pouquinho sobre camada física. Camada física, ela não tem muito aquilo que ser falado, ela é muito intuitiva, porque basicamente estamos falando de coisas que são tangíveis, roteadores, modems, fios, né, cabos. A função da camada física é fazer a transmissão e recepção de dados, transformando sinais em comunicação funcional. Então ela pega sinais elétricos e transforma. Como? Através de bits. Então ela vai transformar esses sinais elétricos em bits, né, que é 0 ou 1. Então sinais elétricos, sinais ópticos de rádio vai ser transformado em bits, ou seja, 0 ou 1. Então a camada física ela serve para isso. Também definir níveis de tensão, corrente e frequência dos sinais. Então, conectores, cabos, interfaces de hardware. Lembra que a gente tinha falado aqui, ó, o roteador está aqui. Então aqui é uma interface, que é a interface, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. F0. Aqui a interface S1, por exemplo. Então ela que determina os aspectos físicos, né? Porque se trata de equipamentos. Estabelecer os procedimentos, regras, manter, desativar conexões físicas, tudo isso faz parte dos roteadores, dos switches, é função deles, tá? É função também dos fios, dos cabos, de todo o equipamento físico cumprir com essas funções. Temos um termo que é importante você conhecer também, que é o DTE, que é dispositivos de terminal de dados, e dispositivos de comunicação de dados, que é o DCE. Então, DTE são computadores. Eles trabalham em conjunto para permitir a comunicação. Então, computadores. Vamos pensar em computadores são DTE, são dispositivos de terminal de dados. E modem, eles são para comunicação de dados. Que tem um modem bem conhecido, né? O ARRIS. Então, basicamente, o modem, ele trabalha na comunicação. Então, ele transforma dados para que sejam legíveis pelo seu computador. O modem, ele recebe do provedor da internet dados de uma maneira que, se você colocasse o roteador direto lá, você não conseguiria transformar isso em internet. Porém, a maioria dos roteadores hoje já vem com a função de ser modem também. A maioria dos roteadores já tem um modem embutido. Tá? Então, ele já tem essa função, né, do modem embutido. Né? Então, um dispositivo de comunicação de dados pode ser geralmente é um modem, mas também pode ser um roteador, porque ele transforma
os sinais, né? Ele que permite a comunicação de dados com o seu roteador e, consequentemente, com o seu computador, que é um dispositivo de terminal de dados. Então, quando os dados chegam no computador, eles já estão transformados de maneira que o computador possa ler e interpretar esses dados. Mas, basicamente, o que eu queria falar para vocês são esses termos, né? DTE, que é o dispositivo de terminal de dados, basicamente computadores, e DCE, que é dispositivos de comunicação de dados. Tem também o CSU-DSU, que eles fazem a conversão de sinais digitais de rede em sinais adequados para a linha física. Esse é um bem famoso também, que ele tem essa função de converter sinais digitais para a utilização do roteador numa rede física, para uma linha física, para um dispositivo de terminal de dados, um DTE, que é um computador. Aqui estamos falando de uma unidade de serviço de canal e uma unidade de serviço de dados. Parece muito um roteador, mas a função desse aparelho é converter sinais digitais de uma rede em sinais para um roteador, para um modem, para uma rede. Então ele tem uma função um pouco diferente. Então, por último, a camada física, ela basicamente define a estrutura física. Então, topologias, como a gente estudou, estrela, barramento, anel, e são dispositivos, switch, roteador, modem. A camada física tem essas funções porque justamente são essas funções dos dispositivos físicos. Então é isso. Encerramos aqui a aula 5. Falamos agora de camada enlace e física do modelo OSI.